Muito bom dia, ótima sexta-feira para você que está chegando por aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre Fluminense, as primeiras notícias do Flu, do futebol brasileiro a partir de agora. Ontem foi dia de John Arias em campo, mas não com a camisa do Fluminense, evidentemente, estamos em meio a uma data FIFA, mas teve Brasil e Colômbia, Brasil ganhando a Colômbia ali na Bacia das Almas, com dificuldade. E o nosso colombiano preferido jogou muito bem, deu show, chamou a atenção de todo mundo, da mídia colombiana em geral. John Arias foi pauta e como é bom ver, aliás, o inusitado, o estranho é ver André marcando o John Arias. Teve isso ontem, mas essa jogada aqui que acabou resultando no gol da Colômbia foi uma jogada muito John Arias, né? Olha como ele recebe essa bola, já sai ali da marcação, é só o André chegando ali. E vai embora, e vai carregando, dá esse lindo passe. E aí depois, como se não bastasse, ainda vai roubar a bola ali do Joeliton. Bola que vai chegar nos pés lá do Luiz Dias para a Colômbia fazer o gol de empate contra o Brasil. Gol nível John Arias. Foi bom, eu não consegui ver o jogo, infelizmente, aqui. Daqui não foi possível ver o jogo ontem completo, então eu vi ele em melhores momentos, né, vi alguns lances, e como é bom ver o John Arias se destacando assim pela seleção colombiana. Ele merece demais, hoje é titular absoluto da seleção, até tempos atrás ele não era, ainda meio que entrava ali, saía sempre no início do segundo tempo dos jogos, ou na maior parte deles, e agora vê o Arias cada vez mais se firmando, à vontade, atuando pela seleção. Isso é consequência do grande trabalho, dos grandes jogos, das conquistas, de tudo que ele vem fazendo pelo Fluminense. E que ele possa continuar assim e fazer uma grande Copa do Mundo no ano que vem, porque isso valoriza demais, demais mesmo, um jogador que hoje é fundamental, é primordial e é ídolo do Fluminense. É claro que eu sempre falei isso, eu não consigo entender como um clube, pelo menos um clube médio da Europa, não chegou pesado para contratar esse jogador que para mim joga em qualquer lugar do mundo, mas que bom, ainda bem por isso, ainda bem que não chegaram, vieram com propostas ridículas aí e o Fluminense conseguiu renovar o contrato desse cara que, em qualquer circunstância, com o time brigando, como foi ano passado pelo rebaixamento, com o time brigando por título, ele vai ser fundamental, porque realmente é um jogador muito diferente, esse cidadão chamado John Arias. Pessoal, vou falar novamente sobre um assunto que vem gerando muita polêmica desde o início da semana, em virtude das lamentáveis, para dizer o mínimo, declarações ou declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fazendo aquela analogia entre clubes brasileiros e a Conmebol, com Tarzan e a Cheetah. Ontem a Libra divulgou um comunicado, os clubes ali da Libra divulgou uma nota de protesto contra esta declaração do Alejandro Domingues. E o detalhe, vou colocar na tela para vocês aqui essa matéria da CNN, só ajustar aqui. A matéria da CNN diz aqui o seguinte: a Libra divulgou nesta quinta uma nota de repúdio, como eu disse, a declaração do Alejandro Domingues, e dos 17 clubes filiados à Libra, apenas o Flamengo não assinou a nota de repúdio. Ainda nesta quinta, a equipe se manifestou. Houve muita, inclusive da própria torcida do Flamengo, uma reação de protesto muito forte, muita gente revoltada com essa postura da diretoria do Flamengo. Hoje o presidente é o Luiz Eduardo Batista, o BAP. E aí o Flamengo divulgou essa nota ridícula aqui. O Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devem ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos. Essa nota aqui, e eu sempre que puder falar desse assunto, eu vou falar, porque racismo e tudo que a gente vem vendo em competições de Conmebol não são coisas para serem relativizadas. Não são coisas para serem jogadas ali, varridas para debaixo do pano. Isso é coisa de covarde e isso é coisa de quem não quer combater esse problema. Para quem não quer combater esse crime. Lembrando que isso é crime para nós aqui. Infelizmente, muita gente relativiza.
E essa nota do rival, ela não é uma nota lamentável. Ela é uma nota escrota, ela é uma nota covarde, é uma nota vagabunda. Porque joga a responsabilidade para a CBF para não ter que se posicionar numa atitude clara de quem quer o tempo inteiro, de alguma forma, relativizar, minimizar o problema. Até que um jogador do Flamengo venha sofrer, tomara que não, mas em algum momento isso pode acontecer. Já aconteceu e acontece várias vezes com o Vinícius Júnior, e o Flamengo já se manifestou em favor do Vinícius Júnior. E aí os caras, para assinar uma nota de repúdio contra uma declaração vergonhosa, para pressionar a Conmebol a tomar atitudes sérias contra o racismo, porque a consequência disso, o objetivo também é esse, os caras não quiseram assinar um papel. Sabe por que não assinou? Vou colocar essa declaração aqui do BAP lá no sorteio da Conmebol. Presidente, e o que o senhor achou do discurso do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, sobre o racismo? Conversei com outros presidentes de clubes que estão aqui presentes, perguntando se há uma tentativa de união dos clubes brasileiros para cobrar uma atitude diferente da Conmebol, não apenas essas multas que estão sendo aplicadas. Hoje ele falou que a Conmebol consegue dar multas nesse momento, mas que está buscando entendimento com a organização, com os governos. O que o senhor achou do discurso do presidente, das atitudes? Eu achei o discurso do Alejandro bastante adequado e ponderado. É sempre importante a gente lembrar que, em que pese o racismo ser algo absolutamente odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não são. Então eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o governo brasileiro teve. E ele colocou muito bem, isso é um aspecto cultural. Para nós no Brasil isso é crime, para eles aqui não. Sobre as penalidades, é sempre importante a gente pensar até que ponto você deve punir um clube por uma atitude de uma ou outra pessoa que faz parte da sociedade, que está ali no estádio de futebol. É uma situação bastante delicada. Eu acho que tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores, é uma coisa delicada. Há que se discutir o tamanho da punição que você teria. Você punir o clube é uma coisa muito complicada pela atitude de uma pessoa. Perceba, é o tempo todo relativizando, o tempo todo, sabe, contornando, o tempo todo, não, mas é Conmebol, mas não pode punir os clubes. Não, mas olha, não é bem assim, é uma pessoa. É só uma pessoa que está fazendo isso. Como se fosse só uma pessoa realmente. Como se não acontecesse o tempo inteiro. E que se for, dane-se se for uma pessoa, 2, 3 pessoas, não importa. Alguma punição séria tem que ocorrer. E aí vem esse cidadão. E olha só o começo, hein? Essa diretoria do Flamengo ainda tá começando, só tá começando, tá? Se prepare que vem coisa muito pior por aí. Que a gente falava do Landim, e eu não tô falando de clube não, tá? Não tô falando, fique bem claro aqui. Eu não tô falando de clube não, do clube, torcida, não tô falando nada disso. Tô falando de dirigentes. A diretoria anterior já era uma diretoria escrota. Basta lembrar o comportamento deles na época da pandemia, ou já esqueceram? Né? E agora vem esse cidadão que é pior, tá? Mas aguardem. Vocês, isso aí é só a primeira aparição nesse sentido. Quando a discussão for para um bem maior, quando a discussão for algo, qualquer coisa relacionada à humanidade, qualquer coisa relacionada à sensibilidade, à solidariedade, aguarde para você ver quais serão os posicionamentos daqui em diante. Isso aí é só o começo. Mas enfim, esse foi o posicionamento ridículo dessa diretoria do Flamengo diante desse caso. E aí a CBF depois acabou se manifestando. Aqui, ó, essa matéria do GE diz que a CBF discorda veementemente da atuação da Conmebol em casos de racismo e enviou também um ofício à Conmebol afirmando isso. Ofício que foi assinado por outras 10 confederações que fazem parte da Conmebol, afirmando estarem comprometidas
com a luta contra o racismo, a discriminação e qualquer ato de violência. Nesse documento, a CBF lembrou que pediu a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 após o caso de racismo contra o Luigi, do Palmeiras. Porém, segundo a CBF, a Conmebol omitiu-se, que acabou motivando a comunicação do fato à FIFA, solicitando acompanhamento do caso a fim de garantir a aplicação de seu protocolo antirracismo global. E aí a CBF espera que a Conmebol adote o protocolo antirracismo global da FIFA em suas competições. E aí, em resposta a toda essa movimentação, a Conmebol convocou uma reunião com autoridades dos governos dos 10 países, além de dirigentes de cada associação, para debater o assunto em Luque no próximo dia 27. Inclusive, a UGEL Itamaraty confirmou o convite e a intenção do embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Carvalho, de participar do encontro. Enfim, a CBF e os clubes brasileiros, à exceção do rival lá da Lagoa, estão fazendo a sua parte, estão pressionando a Conmebol, dentro daquilo que dá para ser feito, cobrando atitudes realmente práticas que venham demonstrar combate ao racismo. Falar que é antirracista, falar que faz isso, que faz aquilo, que não é a favor, né, que tem que punir, isso aí é mole. Escrever notinha é mole, se bem que tem gente que nem isso consegue, tem clube que nem isso consegue. Mas, na prática, as atitudes, as punições, porque não basta falar, não basta protestar, não basta dizer que não é a favor, tem que combater, mas também tem que punir. É isso que a gente espera e é isso que as entidades aqui do Brasil, a CBF, os clubes brasileiros esperam para que esse absurdo, para que essa relativização e essa conformidade com esse crime acabe de uma vez por todas. Por falar em CBF, eu estou colocando aqui na tela essa coluna publicada pelo Rodrigo Matos lá no UOL, e ele afirma que a CBF indicou a clubes que pode aumentar as 2 fases iniciais da Copa do Brasil. A ideia seria que essas eliminatórias fossem disputadas em 2 jogos em vez de 1, como ocorre atualmente. Essa ideia foi apresentada pelo presidente da CBF aos times das séries A e B do Brasileiro durante o conselho técnico dessas divisões. Se for levado em diante, a mudança vai acarretar em mais um problema para o calendário do futebol brasileiro, que já é apertado por conta das datas exprimidas. Lembrando que já fizeram uma alteração para esse ano, quando tiraram a vantagem do empate dos clubes que tem melhor ranking, né, nos jogos de ida. Você tem que ganhar o jogo antes, o empate resolvia. Mas no momento que a gente fala o tempo inteiro de inchaço do calendário, de pouco tempo de pré-temporada, de excesso de jogos, de desgaste, aí qual é a solução da CBF? Opa, vamos colocar mais um jogo? Vamos aumentar o número de jogos? Cara, é um negócio inacreditável. Lembrando que esse ano tem Mundial de Clubes e ano que vem tem Copa do Mundo. Vai ser mais um ano de calendário muito apertado. Cara, é muito surreal que os caras simplesmente... Por isso que eu falo, a gente fica aqui discutindo, debatendo, reclamando, e lá os caras fazem o que querem. E olha só, tiveram 13 clubes brasileiros assinando a chapa do Edinaldo. Não vão reclamar não, hein? O treinador vai lá para coletivo da Chilique, reclama não. Você quer aplaudir, porque é o gênio, né? O Edinaldo e toda a sua equipe lá da CBF. Aumentar o número de jogos ainda para ter mais jogos inúteis, entre aspas, numa temporada. Já cheia de jogos inúteis devido ao excesso de partidos também nos campeonatos estaduais. Mas não reclamem não, hein? Tá aí a belíssima ideia da CBF. Inclusive, destacar aqui que o Fluminense não assinou a chapa do Edinaldo, tá? Eles divulgaram os 13 clubes que assinaram, que foram os seguintes, a Série A, né? Palmeiras, São Paulo, Internacional, Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, Sport, Vitória e Ceará. Esses times da Série A foram os que assinaram a chapa, assinaram o apoio à chapa do presidente Edinaldo Rodrigues. Alívio saber que o Fluminense não fez parte disso. Alívio. Parabéns ao Fluminense e muito obrigado por isso. Atenção você que quer antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, não perca a oportunidade de falar com a Mais Ágil, para pelo menos se informar, entender se realmente é isso que você quer. Tá precisando de uma grana na mão, dinheiro na mão para resolver algum problema da sua vida, para fazer algum investimento, alguma coisa? Enfim, entre em contato com a Mais Ágil para você retirar, mexer naquela grana que está parada lá no seu FGTS, no seu fundo de garantia, que você não consegue movimentar esse dinheiro, que talvez seja a solução para você agora. Neste link está aqui no comentário fixado,
tem aqui o link da Mais Ágil, vai ter lá o pessoal lá pronto para te atender, para te explicar, para você saber o passo a passo e realmente entender as condições dessa operação que a Mais Ágil faz para vocês, tá? Só entrar em contato aqui e se informar com eles. Para a gente fechar aqui esse vídeo, ontem o Henry Kahn, jogador do Borussia Dortmund, concedeu uma entrevista à FIFA. Eu tenho até a entrevista aqui em vídeo, mas ela não está legendado e aí ele está falando em alemão. Aí confesso que fica um pouco difícil, mas pelo menos em inglês estaria tranquilo. Mas enfim, o Henry Kahn falou isso daqui. Conheço um ou dois jogadores, ele está se referindo ao Fluminense. Sei que eles jogam um futebol muito físico, então será muito interessante. Futebol muito físico, não vejo muita diferença em termos físicos do futebol brasileiro pro futebol alemão, apesar de não ver jogos do futebol alemão constantemente como via antes. Mas acho que é muito uma percepção deles lá também, né? Que é muito mais físico do que técnico. E o futebol brasileiro, inclusive em relação ao futebol europeu, a gente destaca aqui que fisicamente muitas vezes está atrás. Já até evoluiu bastante, né? Sem dúvida alguma, nos últimos tempos evoluiu bastante. E o Henry Kahn falou que o primeiro de tudo é importante sobreviver à fase de grupos, então vamos ver um passo de cada vez até onde vamos chegar. Os dois clubes que serão, que vão protagonizar este grupo F do Mundial de Clubes. Bom, pelo menos isso é algo que a gente espera e à medida que o tempo vai passando, a expectativa para o Mundial vai aumentando. Tem um tempo até lá, tem jogos, muitos jogos, por sinal, importantes até lá. Agora nesse mês de abril vai ser um jogo atrás do outro, mês de maio também, mas não tem jeito. Conforme o tempo for passando ali, a gente já vai começar a criar essa expectativa pela disputa do Super Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Um abraço, galera, tamo junto e a gente volta ao longo do dia com muito mais informações, sempre que possível, aqui no canal do Lessa. Valeu!